Eu sou Danilo Oliveira, nós vamos falar agora sobre a matriz Tupi, dando continuidade lá às nossas aulas sobre as matrizes na formação do povo brasileiro. Então, pessoal, dentro de instantes nós vamos iniciar. Então, este é o nosso tema de hoje, né? A parte 2 aí das nossas aulas sobre matrizes do povo brasileiro, né? Na formação do povo brasileiro. Então, hoje eu vou falar para vocês sobre a matriz Tupi, né? Que seria a nossa matriz indígena aí principal, né? Aquela que estava espalhada pelo litoral brasileiro no momento da chegada dos portugueses à América do Sul aqui, né? Então, entender que as etnias indígenas no Brasil, além da Tupi, né? Se a gente pegar Aruacs, Macro-Gs, todas elas, nós temos aí uma variação entre 217 e mais de 300 etnias no Brasil, tá? Porque varia de acordo aí com os critérios utilizados para classificação, né? Então, nós temos essa variação aí, né? Então, são centenas de etnias diferentes que nós temos de indígenas no Brasil. Estamos vendo, pessoal, aí um mapa, que é um mapa de domínio público, né? Tá aí uma faixa territorial, né? Uma faixa litorânea de como os Tupi e os Tapuia se espalhavam. Esses povos Tupi e os Tapuia se espalhavam aí pelo litoral brasileiro no século XVI. Então vocês estão vendo que o que é Tupi está escrito de forma regular ali, normal, né? E o que está escrito de forma de itálico, né? Tapuia ali está escrito em itálico. Então se a gente olhar no mapa, os que estão em itálicos são Tapuias, né? Ali, né? Então lá no norte, no Pará e próximo ali ao Maranhão, os Tupinambá, né? Aí logo ao lado os Tremembé, que são Tapuia, aí tem os Potiguara, né? Os Tabajara, aí vem o Caeté, vem o Tupinambá outra vez, aí vem Tupiniquim, aí vem Aimoré, que aí já está em itálico, né? Então é Tapuia, aí tem o Goitacás, que é Tapuia também, aí vem o Temiminó, que são Tupis, aí vem Tamoio, e aí vem Tupiniquim, aí Carijó, e aí lá embaixo os Charruas. Esses aí são os grupos principais aí. Então, pessoal, os Tupis é o que nós vamos falar aqui agora, né? Porque nós vamos nos basear aqui na abordagem do Darcy Ribeiro, no livro chamado Povo Brasileiro, e que também tem um documentário bastante importante, né, que é feito a partir do livro. A recorrência, por exemplo, pessoal, dos Tupinambás, né? A gente viu aqui que eles aparecem lá no norte, aparecem no nordeste, e os Tupiniquins aparecem no sul do país, aparecem também no nordeste, no que seria a Bahia. Então, pessoal, nós temos aí Tupinambás e Tupiniquins com bastante presença aí no território brasileiro, né? Na chegada aí dos portugueses. Como eu falei para vocês, essas aulas aqui sobre matrizes são baseadas na obra do Darcy Ribeiro. Então, o Darcy Ribeiro, pessoal, foi um grande antropólogo brasileiro, ele foi político também, estudioso dessas etnias originárias aqui do Brasil, e foi conviver muitas vezes, né? Principalmente aí com um povo que eu vou falar agora para vocês. Então, no fim dos anos 40, início dos anos 50 foi quando ele fez isso, né? Então, foi lá no Maranhão, que é onde eles vivem, tá? Então, os Urubu Kaapor foram uma grande amostra para o Darcy Ribeiro do estudo que ele estava fazendo sobre as populações indígenas no Brasil. Pessoal, partindo aí da obra do Darcy Ribeiro, né, do que ele mostra ali, como é que os Tupi encaravam a vida em geral? Pessoal, os Tupi, eles tinham uma forma de encarar as coisas completamente diferente da dos portugueses, né? Então, por exemplo, da questão de trabalho. A questão de trabalho não era uma coisa exploratória, né? Eles faziam o trabalho que era necessário. Então, trabalhavam ali no máximo 2, 3 horas por dia. Trabalhavam 8, 9, 10 horas por dia. Os portugueses depois mostraram para eles, né? Então, para eles não tinha sentido isso, né? Então, essa é a questão do trabalho. A religião, pessoal, era uma coisa bem diferente da dos portugueses, porque enquanto os portugueses carregavam a religião monoteísta, cristã, para os indígenas, a própria natureza era a entidade, né? Todos os deuses ali dos indígenas faziam parte da natureza. Os animais, a floresta, a água, a lua, o sol, tudo isso para os Tupi eram deuses, né? Eram formas ali de entidades, então era completamente diferente dos portugueses. A guerra era uma coisa frequente entre os Tupi. Conflitos ali entre as tribos, envolvendo 50
a 60 canoas de cada lado, às vezes até 80. Então eram guerras marítimas consideráveis que eles faziam aqui. Então os tupis eram ensinados desde pequenos a saber atirar com arco e flecha e poderiam mirar com bastante precisão. O que se fala ali, por exemplo, no documentário, é que um guerreiro tupi era capaz de flechar o olho de um pássaro com bastante precisão, né, com seu arco e flecha. E havia, pessoal, também a questão, né, do ritual, que era o ritual da antropofagia, né, que se capturava um guerreiro adversário, né, um guerreiro forte, para se fazer um ritual depois ali de vários meses com ele sendo bem tratado, inclusive tendo uma esposa ritual que cuidava dele, ele era morto por essa própria esposa ali que estava com um tacape. Ela ganhava um tacape para dar um golpe ali depois que ele era amarrado, né? E aí com isso se preparava a carne, né? Ali se assava a carne do guerreiro. Todos os membros da tribo depois iam comer cada um seu pedaço ali da carne do guerreiro abatido, né? Porque a ideia era que eles iriam devorar a alma do guerreiro, né? A antropofagia girava em torno disso, né? Então era sempre do guerreiro poderoso, né? Porque você ia querer um espírito poderoso, né? Não ia querer um espírito de um fraco. E aí tinha todas umas cenas rituais ali, né? Então, por exemplo, o que se diz é que quando o guerreiro era capturado, sabia que algum dia, algum daqueles que estavam ali agora comemorando a vitória, seria capturado pela outra tribo, né? E aí seria feita a mesma coisa, né? Então era uma prática difundida aí entre esses povos tupi. A arte para os Urubu-Kaapor era também muito importante, né? Tudo para eles tinha que ter alguma beleza. Então as mulheres se pintavam, os homens se pintavam, havia o penacho que está aqui, né? Então eram símbolos da arte, né? Então para os Urubu-Kaapor era importantíssimo, né, ter a beleza nas coisas, né? Então tudo que eles iam fazer tinha que ter alguma beleza. Então isso era uma coisa que diferenciava também em relação aos portugueses. O sonho, pessoal, para os Tupi-Guarani, né, e também para os Urubu-Kaapor, era uma coisa também que se misturava com a realidade. Então para eles não tinha muita diferença entre a realidade vista quando se está acordado e o que se vê nos sonhos. Então para eles as duas coisas se misturavam, tá? Então a realidade se unia com o sonho, né? Então para eles não tinha essa separação, né? Então a vida estava acontecendo no sonho também. Então era assim que eles encaravam. Isso também que distingue os tupis em relação aos portugueses é que era a questão da homossexualidade. Ela não era uma coisa interdita entre os tupis, né? Então não se fazia um segredo disso entre eles. Os meninos ali, né, pensando na questão da criação deles, né, eles eram ensinados desde pequenos a serem guerreiros, né? Enquanto as meninas, elas eram ali treinadas em afazeres da casa, né? A questão do casamento, né, quando acontecia por exemplo, a traição feminina, então havia a morte, às vezes até por espancamento, né? Então, isso aqui foi a matriz tupi, né? Principalmente nós falamos aí sobre os Urubu-Kaapor, que foi o povo estudado pelo Darcy Ribeiro. Então, na próxima aula a gente continua, a gente volta provavelmente para falar sobre a matriz lusa. Então, obrigado e até a próxima.